Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Azevedo, professor de matemática, e é um prazer estar aqui com vocês no OndaTech. O que nós vamos ver agora é o descritor que fala dos polígonos. Além de falar da relação dos polígonos, a gente vai também ver a questão da soma dos ângulos internos, o número de diagonais e também a medida de um ângulo. Para isso a gente vai dividir esse descritor em algumas partes e nesse agora a gente vai focar na soma dos ângulos internos. Vem comigo nessa onda? Então, quando a gente fala de polígonos, a gente começa primeiro dizendo ou entendendo o que a gente entende por polígono. Quando a gente fala de polígono, a gente está falando de uma figura geométrica que possui vários ângulos. Consequentemente, vai possuir vários lados e outros elementos que a gente vai ver daqui a pouco. Mas a gente começa a perceber que quando a gente fala do polígono, a gente precisa organizar primeiro os seus elementos, para daí a gente começar a estabelecer alguns cálculos e algumas relações. Quando a gente fala dos elementos de um polígono, a gente tem os ângulos, obviamente, porque a gente definiu a partir dos ângulos. Consequentemente, a gente vai ter os lados, a gente vai ter vértices, ângulos internos, ângulos externos e diagonais. Então, todos esses elementos que compõem o polígono são usados para a gente estabelecer relações e alguns cálculos. Nesse primeiro momento, a gente vai ver esse daí, que fala o seguinte, olha, SI significa soma dos ângulos internos. Então, a gente determina a soma dos ângulos internos porque a gente consegue estabelecer a relação com os outros elementos do polígono. E essa fórmula ela diz o seguinte, que a soma dos ângulos internos ela é igual ao número de lados menos 2 multiplicado por 180. Então, a gente consegue estabelecer a soma dos ângulos internos de qualquer polígono aplicando essa fórmula aí. E observe que a gente só precisa saber o valor de n, que é o número de lados. E você deve perceber que o número de lados coincide com o número de vértices e o número de ângulos internos. Então, olha, bora fazer esses dois exemplos aqui para a gente conseguir estabelecer a relação entre os lados, entre os ângulos e a soma dos ângulos internos. Então, a gente diz aí, ó, calcule a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer e de um retângulo qualquer. A gente usa esse termo aí qualquer porque a gente está estabelecendo que esse cálculo ele é válido para qualquer triângulo, para qualquer retângulo, ou seja, vai valer para qualquer polígono que seja de acordo com o que a gente definiu, tá certo? Então vamos lá. Quando a gente tem aí, ó, soma dos ângulos internos, observe que da fórmula para o cálculo que eu utilizei, a única diferença ali é no valor de n. Eu substituí n por 3, porque eu estou querendo determinar a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, a gente tem que a soma é igual a n menos 2, nesse caso, n é igual a 3, então fica 3 menos 2 vezes 180, ou seja, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Bora passar agora para um retângulo. Com o retângulo, a gente vai fazer a substituição. No lugar de n, a gente vai substituir por 4, porque um retângulo possui 4 lados. Então, a soma vai ficar 4 menos 2 vezes 180, resultando em 360 graus. Então, pessoal, você percebe que para a gente determinar a soma dos ângulos internos, basta a gente aplicar essa fórmula aí. E a gente vai observar que, para saber qual é o valor utilizado, basta a gente substituir n pelo número de lados do polígono. Bem observado que é o seguinte, que nem sempre a gente tem diretamente o número de lados. A gente vai ter outros elementos e a gente vai conseguir estabelecer a relação desses outros elementos para determinar o número de lados. Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. E como eu sempre digo, é muito importante você praticar. Então, aponta a câmera do teu celular para esse QR Code, que tem uma série de atividades relacionadas à soma dos ângulos internos do polígono, tanto a aplicação direta, quanto também a utilização de outras relações para só depois estabelecer a soma dos ângulos internos via fórmula que a gente viu nesse vídeo de hoje. Ok? Espero que tenham gostado. Um tchau, tchau e até a próxima.